Olá, estamos aqui hoje no mais um episódio do Tasso Conta, diferente, para contar hoje sobre a história de como surgiu a Tasso Scalzi. E hoje nós vamos convidar a pessoa que criou isso tudo para falar um pouquinho para vocês sobre como é a Tasso e a gestão dela atualmente. Carla Tasso, pode vir. Obrigada, Cíntia, que bom estar aqui com você, tá? Aliás, é especial aqui estar com você, tá? Pra mim é muito especial você estar aqui comigo, né, nesse episódio da Tasso. E para mim um pouco nervosa, né, claro. É inusitado te entrevistar, porque a gente está junto aí há algum tempo. É mesmo? Tem quanto tempo? A gente já está junto há mais de 10 anos, se eu me lembro bem. E também é especial estar aqui, não esperava esse convite, fiquei muito feliz também. E principalmente para falar desse assunto, né, que é a Tasso, o que é a Tasso e o que a gente vive atualmente na Tasso. E a minha primeira pergunta para você, então, Carla, é como surgiu a Tasso e como que o que é a forma de trabalho da Tasso, né, que a gente sabe que é diferente. Então, acho que quando eu te dava aula, eu até contei essa história um dia, né? Sim, contou. Lá na Pio 12, vocês fizeram um professor fez um evento e ele pediu para a gente contar essa minha história. Eu trabalho há 38 anos no mercado contábil, né? Eu comecei bem cedo, eu comecei com 13, não façam conta, tá? Então, eu trabalhei com meu pai até me formar na faculdade. Eu já vinha trabalhando com ele como funcionária, né? Estagiária. E aí, em 1998, quando eu me formei, meu pai me chamou para ser sócia da empresa. Eu não podia ser sócia antes, porque eu não sou técnica em contabilidade, eu sou topógrafa, né? Então, minha formação é ligada à engenharia. Eu sou topógrafa, eu fiz topografia na escola técnica. E aí, eu trabalhei com o Paulo aí da formação, né? Desde eu me formar na graduação, eu estudei no interior, até 2001. Foi um pouco tempo de sociedade, mas eu trabalhei bastante tempo com ele, como funcionária, como estagiária, passei por todos os setores do escritório dele, desde office girl até recepção, era um pouco diferente, né? Setor fiscal, setor pessoal, setor contábil, analista, classificador, porque não tinha computador na época e só tinha um computador, então passei por tudo isso. Quando chegou no ano de 2001, eu fiz uma pós na UVV, logo quando eu me formei, em 99, se não me engano, e aí comecei a fazer mestrado em engenharia de produção e eu tinha muitas ideias, a gente começou a ter incompatibilização de pensamentos mesmo, de gerir empresa, né, até de remunerar. E aí eu falei, não, eu vou abrir minha empresa, eu preferi ter um pai do que um sócio, e falei, não, eu vou abrir minha empresa, eu acho que a gente tem que ter um pouco de maturidade. Eu era muito nova, né, eu já dava aula em faculdade, então assim, a gente às vezes, eu tinha 20 e poucos anos, 25 eu acho, a gente tem às vezes um pouco de insegurança, né, de tipo assim, vou sair, vou começar do zero, vou começar como, que dinheiro. E aí, no dia que a gente conversou, né, foi uma conversa bem difícil, e aí eu virei e falei, olha, eu vou montar a minha empresa sozinha. E aí ele falou, não é aquela coisa de pai para filho, você não vai conseguir, vai dar tudo errado. E aí tem as oportunidades da vida, né? Eu tinha um aluno na graduação que me ajudou bastante, né? Emprestou os recursos para mim. E aí eu abri a Tasso assim muito rápido, né? Acho que não durou nem 6 meses, eu já abri ali em novembro. Eu conversei com ele mais ou menos no meio do ano, em novembro eu já abri a empresa. Em novembro de 2001, já abri empresa com alguns funcionários que já eram funcionários dele, a gente transferiu, porque a gente era sócio, e aí fez transferência, e na realidade eu coloquei algumas dessas pessoas como sociedade, na época, e aí eu falei, cara, eu quero uma empresa diferente, e aí eu vou tentar fazer do meu jeito, se der errado, tudo bem, a gente põe o rabo entre as pernas e volta, né, pede arrego de novo. E aí a gente começou a empresa já ali, com esse recurso que eu consegui com esse aluno, já comprando notebook para todo mundo, porque os computadores não funcionavam, que foi exatamente o ano da mudança do ProSoft de DOS para Windows, e os computadores de Paulo não davam certo. Nossa. Então eu já entrei na empresa devendo 1 mês de salário e tendo que comprar computador, mas graças a Deus sabe o que faz, deu tudo certo. Compramos os computadores e eu já comecei ali com 6 pessoas. Mas nessa época ainda com uma contabilidade mais tradicional, né? Ainda em 2001, sim, né? E aí eu conversei com muitas pessoas, professores, né? De meu ex-chefe, Denizar Leal, que eu agradeço muito, todos os conselhos daquela época. Falou muito para eu ir com calma, né? E como é que você vai com calma numa empresa funcionando com balanço para fechar, né? Com gente e uma responsabilidade técnica.
quando eu me formei, o Paulo já me colocou para assinar todos os balanços, independente de eu trabalhar diretamente com a empresa ou não. Então, aquilo já me deu um conhecimento dos clientes. E a primeira proposta que eu fiz para ele, você até perguntou, né, como é que foi isso, foi a gente terceirizar o departamento pessoal. Nunca achei, acho ainda, e vou falar 50 vezes, departamento pessoal não é coisa de contador. Na época já isso, eu estou falando em 2001, mão de obra difícil, custo alto, entendimento super complicado. Assunto polêmico em falar que isso não é coisa de contador. Não é coisa de contador, não tem nem na graduação. Ninguém vê departamento pessoal na graduação, faz cursinho no Senac. Isso é verdade. Departamento pessoal é coisa de administrador, assistente, não é coisa de contador, gente, entendeu? É porque o pessoal tem um S-Social agora e um REINF e acha que é coisa de contador, né? Não. Isso é verdade. Entendeu? Então, na hora que a gente der uma ideia para a Receita Federal de não botar CRC, acabou. Então, assim, a gente não tem nada de contabilidade, entendeu? Então, assim, tanto que os contadores não sabem. Quem trabalha no DP é contador, a maioria das vezes não, né? Na realidade, o profissional, né? O profissional de contabilidade assumiu isso para o escritório, porque foi uma oportunidade, tá ok, entendeu? Nada contra, né? Isso. Aí o Paulo aceitou, falou assim, não, beleza, vamos juntar os clientes, fizemos um evento no Sinduscom, demos um passo para trás, empresas diferentes, reduzimos os honorários, na época que eu acabei assumindo o honorário dele, inclusive, reduzimos os honorários e a gente abriu uma outra empresa, na época com a Tereza, muito fera em DP, trabalhava na Metrô há mais de 30 anos já, se eu não me engano. Ela era sócia, aí Paulo falou, não, entra você e Tereza como sócia, a gente entrou na empresa. Eu até brinco que eu que dei ideia, eu só tinha 20% da sociedade. Mas você deu ideia, mas o recurso é nosso, então tá tudo bem. E aí a gente já começou, os clientes todos aceitaram, todos, ninguém se recusou. Até a própria Metron, que tinha um DP interno, terceirizou com a gente. Porque o custo para eles ficou muito mais barato, né? Eles não tinham que ter sistema, manutenção de sistema, se preocupar com o funcionário. Essa preocupação passava a ser nossa. Então, a primeira ação, assim, foi essa. E aí aí eu comecei, né? Aí Tereza ficou por conta dessa empresa e eu e Paulo tomando conta aí das contabilidades separadas. Certo. E por que essa mudança, assim, de mudar de uma contabilidade tradicional para um formato diferente, né? Que é o que a gente trabalha hoje, que é o que a Tasso trabalha hoje e traz para o mercado? Então, Cíntia, porque na realidade, o Paulo, muita coisa na realidade veio do formato que o Paulo trabalhava, sem ele saber, inclusive, foi a ideia, na realidade essas ideias todas vieram daquilo que ele realmente falava, mas ele, às vezes, por algum motivo, ele não queria fazer. Então, por exemplo, ele sempre teve um atendimento muito dedicado aos clientes, então ele sempre participou de muita reunião, sempre foi muito nas empresas. Desde quando eu trabalhava com ele, desde pequena, ele tinha... porque não que eu não cresci, né, gente? Desde nova. Ele ia nos clientes fazer reunião, os clientes iam muito na taça. Então, ele não abria a empresa, depois nunca mais via o cliente, o que um monte de empresa reclama. Ele abria a empresa e ia na empresa. Sempre dando mais consultoria mesmo, mais, né? Consultoria. Sem abandonar o cliente. Sem abandonar o cliente. Ele dava mais consultoria, ele ia no cliente frequentemente, ele discutia planejamento tributário. E na época, eu nunca me esqueço, eu conversando com o fiscal da Receita Federal, ele falava assim, ó, o seu pai é o cara mais fera em contabilidade imobiliária, a gente indica um monte de gente para ele, ele tinha um monte de construtora. Mas por que mudar? Porque eu não conseguiria fazer aquilo se eu quisesse crescer. Ele tinha eu como apoio, mais 2 pessoas que apoiavam muito, então a gente ficava no operacional muito forte. E ele nessa questão de visita, também no operacional, porque ele que apurava as obras, entendeu? Só que a gente tinha muita coisa que hoje vocês nem têm ideia. Tinha lucro inflacionário, BTN, não sei o quê, depois passou cruzado novo, real. Era um inferno a nossa vida de indexador. Até chegar o real em 2000. Meu Deus, não consigo nem imaginar. Você não consegue nem imaginar você montar 2 balanços, um com inflação e sem inflação. E isso tudo era na munheca. E, pô, não tinha tempo para poder pensar em fazer coisa nova. E tinha muita coisa que Paulo não cobrava. Alteração de contrato, planejamento tributário. E eu saí e falei, não quero fazer isso, eu quero cuidar só de contabilidade. E aí os notebooks era para os meus funcionários irem nas empresas e digitar dentro da empresa. E a minha meta era, olha, eu preciso trabalhar com o sistema integrado. Então, eu já não tinha DP, né? Eu continuei fazendo paralegal, mas cobrando dos clientes, então já mudei um pouco essa estrutura. Eu também mudei a estrutura de ter setor contábil e fiscal. Quem era da contabilidade fazia tudo. Então, quem fazia, fechava a empresa A, apurava os tributos, entregava as declarações e fechava o contábil. Então, cada funcionário tinha X empresa. Já era empresa. um pouquinho diferente, né? Já era, porque não era assim. Isso lá em 2001. Então, a pessoa pegava o notebook, ia na empresa, digitava na empresa. Não tinha um documento no escritório. Meus ex-alunos da FAESA brincavam, eles iam no escritório, chegavam lá e falavam, cadê as caixas? Não tinha caixa nenhuma de papel, zero. Aí, 2001, 2002. E aí, a gente tive uma ideia de fazer ISO 9000. Então, eu falei, cara, eu preciso ter ISO 9001.
porque a gente foi, eu tenho até um orgulho de falar isso, foi a primeira empresa de contabilidade da TIS 9001 no estado. Uau! Entendeu? Foi super difícil, a gente virava muita noite trabalhando. É uma certificação difícil a ISO, né? Eu sim, já vi um pouco e eu sei quanto que é difícil. É caro, era muito caro, era muito caro. Quem fez foi o Manuel para mim, fez em alguns clientes nossos, né? E além de ser muito caro, é muito processo contabilidade. Então, a ISO me ajudou muito a reafirmar o meu pensamento de quanto mais tecnologia, quanto mais você trabalhasse dentro do cliente, você tinha menos controle dentro da sua empresa, você tinha menos determinadas responsabilidades, porque você guardar um documento é uma coisa muito séria. E naquela época a gente tinha que guardar fisicamente. Hoje em dia é tudo digitalizado. A quantidade de caixas que você tinha na empresa era absurdo. Cara, isso acabou, estava tudo na empresa. Mas os clientes que ficaram comigo, né? O Paulo escolheu os clientes que iam ficar comigo, na época foram 35. Eu já comecei com uma carteira de 35 clientes, vamos dizer, eu ganhei 35 clientes. E aí eles continuaram comigo durante muitos anos, né? E eu cresci alguns depois até hoje, né? Alguns até hoje. E eu cresci muito rapidamente nesse formato, porque eu conseguia pegar mais empresas, eu conseguia fazer sistema integrado. Foi a parte mais difícil para mim, você sabe, eu não sou tão bom em tecnologia, então eu gosto ainda de alguns métodos de trabalho, mas eu gosto de utilizar a tecnologia para melhorar a comunicação e ser mais rápido o acesso. Então, já era um ponto para ser diferente nesse sentido. É muito mais rápido o meu cliente ter sistema integrado, bom para ele, porque, e isso também foi uma mudança, Cíntia, porque não é só para o contábil. Eu queria mudar a empresa inteira. Então, eu lembro, a primeira empresa que eu fiz, e agradeço a confiança na época, Luiz Cláudio Damasini, que ficou comigo na transição, eu fui para dentro da obra, quando ele trouxe o UOL, que é o Sistema de Goiás, para implantar. Eu fiquei na obra meses, indo lá toda semana, montando estrutura de suprimentos. Pô, cliente da empresa não tinha. Então, tipo assim, como que isso ajuda a estrutura da empresa? Montar um suprimentos legal, montar um almoxarife legal, integrar isso com a engenharia, integrar isso com o financeiro. Pô, para a empresa também é muito bom. Dá trabalho? Putz, dá um trabalhão. Foi rápido? Não. Então, demorou 5 anos, mais ou menos, para que essa metodologia fosse ampliada para todos os clientes, ou quase todos. Então, eu acho que foi um grande ganho. E nesses 5 anos a gente já tinha ISO. Eu também implantei um negócio que os meus colegas contadores não são muito a favor, PR, eu implantei participação de resultado oficial. Foi a primeira empresa também, o sindicato era o Dário. Eu registrei no sindicato um programa de participação de resultados anual com base em resultado, com indicadores, com sistema. E um PCS, um plano de cargos e salários. Certo. E aí, por que eu implantei a PR? Porque eu queria provar que eu sou muito mais pela produção do que pelo horário e pela quantidade. Então, a gente tem uma meta, a gente tem que cumprir a meta. Você cumpriu, beleza, você ganha mais por isso. Você não cumpriu, você não ganha. Você não está deixando de ganhar nada. Você ganha um prêmio se você... É tipo filho, você tirar nota boa, a gente vai para Disney ano que vem. Você passar direto, for um bom filho educado, né? Nós vamos para Disney ano que vem, entendeu? Ou nós vamos passar férias lá em Maragogi, ó, delícia, né? É tipo isso, você fez as suas metas, cumpriu, atendeu bem os clientes, tinha pesquisa de clientes vinculada às metas. Como que a Cíntia te atendeu? Eles respondiam, você tinha que ter mais de 90% de positividade do cliente. Isso você implantou no escritório? No escritório mesmo. Aí eu fiquei na sala do meu pai por um período, depois ele vendeu as salas e a gente alugou uma casa na Praia do Suá, que era do lado ali do Bacana, ali no Bacana, tinha um Bacana na Praia do Suá ali na Sim. esquina. E a gente alugou uma casa ali e ficava as 3 empresas nessa casa. A da Tassi ficava na frente, porque eu tinha mais número de funcionários. Paulo ficava nos fundos com o departamento pessoal. Mas todo mundo trabalhando bem separado. Passei por os momentos mais complicados desse processo de integração, mas eu continuo achando, e hoje eu tenho certeza absoluta, que é o método certo. Sim, acho que acaba sendo diferencial a gente a gente entrar na empresa, né, e tentar trabalhar a gestão dela como um todo, não só fazer a contabilidade tradicional. Né? Então... E uma coisa que a gente faz hoje, lá na Tasso, é que a gente não cobra para fazer isso, né? A pessoa fica louca. Eu falei bem assim, se o cara é meu cliente, se vai ser bom para ele, eu falo assim, né? Se o seu cliente cresce e fica perene, você cresce e fica perene, é consequência. Então, isso é um investimento que a Tasso faz no cliente, dele melhorar o processo dele para a gente melhorar o nosso. Se vem redondo, porra, é muito melhor. Você sabe disso, que você Sim. me ajuda nessa... Você faz uma parte desse processo. Está tudo funcionando, o relatório batendo, o cliente está conciliando as contas, que é ele que tem que conciliar, não sou eu, tem que adequar a norma. Poxa, então é muito bom para a contabilidade, né? Por que não? Com
certeza. Diferencial de ter, né, um sistema integrado é isso, né? Você poder controlar ali mais de perto. E eu queria saber de você agora, como que foi a escolha, né, do hub do negócio, né, de levar a Tasso, né, só para a imobiliária? É porque o hub foi o seguinte, quando a gente começa, a gente faz de tudo, né? Então, assim, quando eu comecei a empresa, em 2001, Paulo tinha outros clientes que não eram construtora, mas eu sempre amei a obra, gente. Eu adoro ir numa obra, eu adoro conhecer aquele processo, porque na realidade eu queria ser engenheira, eu não queria ser contadora, né? Mas naquela época você não tinha escolha, ou é o que você quer, o seu pai quer que você faça, você não faz, né? E também tinha toda uma estrutura financeira, né? Para fazer engenharia cartográfica, eu tinha que ir para o Paraná, tinha aquilo tudo. E eu falei, para, eu gosto da engenharia. A topografia não deu certo. A topografia não deu certo. Então você resolveu. E para contabilidade. Então, vou fazer contabilidade. E lá no mestrado em Floripa, aprendi muita coisa legal. Depois fui mestrado na FUCAP, conheci muitas pessoas bem legais. E aí eu fui entendendo que eu tinha que me especializar, porque era o futuro. Eu tive uma professora que me deu aula de custos em Santa Catarina, chamada Ilse Maria Beuring. E foi ela que fez eu mudar o caminho. Ela falou assim, gente, contabilidade, isso eu estou falando, eu me formei em 98, eu fiz UFSC em 2000 ou 2001, olha só, hein? 2000. Estou falando no ano 2000, nós somos em 2025, são 25 anos depois. 25 anos, ou melhor, 25 anos atrás. 25 anos atrás ainda, eu lembro porque alguns professores marcam a gente. Não, porque ela me marcou pelas conversas, né? A gente sai do mestrado, vai pro boteco, vai pro bar, já tá fora. E eu fui para Floripa várias vezes. E ela falava bem assim, Carla, eu conversava muito com ela era da Souza Cruz, ela era controller da Souza Cruz, e ela fala assim, contador tem que aprender que ele tem que ser igual médico, se especializar e cobrar por isso. Não vai ter, daqui a alguns anos, mercados para os generalistas. Porque contabilidade não dá para se saber tudo. Visionária ela, né? Visionária. É o que a gente está vivendo agora. E é o que a gente está vivendo agora, que agora todo mundo quer fazer, e eu faço isso desde 2001. Né? Já vinha trocando. Então, eu tinha concessionária, fui entregando, tinha hotelaria, fui entregando, né? Porque isso também demanda, gente, é claro, o mundo não é tão perfeito, você tem que abrir mão de faturamento. Então, quantos hotéis eu fiz auditoria? Vários. Por quê? Um hotel indicava outro. E a auditoria, a gente faz na TAS todo mundo. A auditoria lá na TAS não é o problema a atividade, a contabilidade é que o nosso foco é imobiliário. E imobiliário foi o que eu me identifiquei como profissional, algo que eu gosto de melhorar o processo de gestão da empresa. Me identifico, tenho facilidade, conheço o negócio, então tenho essa dinâmica. Talvez eu não conseguiria fazer a mesma coisa com o comércio, com a hotelaria, né? Talvez com tanta propriedade. Então eu me especializei, fiz cursos da área, o mestrado de engenharia de produção foi para entender um pouco a cabeça dos engenheiros. Depois fiz vários cursos no Senac de relacionamento interpessoal, para poder entender a cabecinha da peãozada, relacionamento dessas pessoas, atritos que tem dentro das empresas. Então isso também me ajudou muito. É uma parte muito difícil, né? Muito difícil, porque é um público muito específico. São todos homens, então também tive que passar por isso, né? Falta de credibilidade, falta de confiança, porque eu sou mulher, era filha do Paulo, então eu fui Carla muitos anos depois. Eu sempre era filha do Paulo. Então, e para tirar isso era muito difícil. Então o Hub foi por causa disso, é um ramo que eu confio. E aí, tirar esses clientes foram um tempo. Mas teve um pontinho uma linha muito tênue, que foi quando eu tive o problema de saúde, que aí eu tive que escolher, porque eu tinha que parar alguma coisa. Eu não podia parar a faculdade por questões financeiras. Quer dizer, em 2006, em 2005 eu fiz uma prova da Receita Federal e por azar, depois que eu voltei dessa prova, foi em Manaus, eu comecei a ter problemas de saúde, né? E aí eu acho que eu peguei isso lá, foi uma doença derivada do barbeiro, que é uma doença que não tem cura, eu tinha que tratar aquilo. O médico falou, ou você fecha o escritório ou você vai morrer. Então, eu estava no auge. Né? Então eu estava com 230 clientes, 42 funcionários. Quer dizer, eu saí de 6 para 42 em 5 anos. Foi em 2006. Em 6 anos e meio, que foi meados já de 2007 para entrar em 2008, eu tive que ir para São Paulo várias vezes fazer tratamento. E aí, nesse momento, eu tive que fechar o escritório. Quando quase ia completar, assim, 2001, 7 anos, né? Então, antes de completar os 7 anos, eu chamei o Wallace, Letícia, Andressa, Raquel. Eu falei, olha, eu preciso fechar o escritório. Foi uma decisão super difícil, tomando sorvete na Praia do Canto. Que eu detesto sorvete, inclusive não tomo sorvete. Falei, cara, saí de um cliente. Também agradeço muito a ele. Ele foi o meu maior apoiador. Apesar de eu largar a contabilidade dele no meio do caminho, porque ele era uma indústria de blocos, João da Cidade de Engenharia.
Falei assim, Carla, não dá. Então, você tem uma receita que você tem que cumprir. Larga essa porra toda, ele falou, pega 10 empresas, vai trabalhar dentro de casa e começa do zero de novo. Eu, caramba, pela terceira vez. Porque eu comecei com meu pai, depois comecei sozinho, fechar, né? Você jogar 40, como é que eu vou fazer com aquelas pessoas que trabalham comigo? E aí minha cabeça começou a pirar e eu lá na sorveteria comecei a pensar, como é que eu vou fazer isso? E falei, simples, vou fazer a verdade. Cheguei no escritório, chamei todo mundo, final da tarde, e conversei, olha, vou fechar a empresa. E aí, bem, como vocês gostam de construtoras, fica construtora, como você gosta de comércio, fica comércio, a Raquel vai fazer paralegal e fiscal com a Paula. E aí, combinei com eles, fiz uma reunião com todos os clientes, que é a parte principal, né? Dividi os funcionários, alguns funcionários botei dentro de empresa, ficou ninguém sem emprego, porque tem que pensar nas pessoas. Seriam 40 pessoas desempregadas, né? 42. Bastante gente, né? Então, 42, para mim, eu não penso como pessoa, eu penso, são 42 famílias que vão ter menos uma renda. Então, deixei todo mundo empregado, o faturamento continuou o mesmo, só que passou para eles o faturamento, né? Alguns clientes voltaram para o Paulo, natural, já que eu não ia poder atender, e peguei 10 empresas que já estavam com o sistema integrado e que tinham a confiança nesse processo de sistema integrado, mas, acima de tudo, que iriam me dar a oportunidade de eu me tratar e ser a contadora deles fazendo sozinha, sem ninguém internamente. E aí eu era a Letícia dentro da empresa conciliando, depois eu era a Carla, que sou hoje, conferindo. E depois eu fazia a obra, ao mesmo tempo, eu integrava no sistema. Aí eu estava com a implantação já dual na Mazini, estava com Cienge não sei aonde, estava com TOTS não sei aonde, e outro tinha não sei o quê. E era assim, eram 9 sistemas na época, diferentes. Então foi uma fase muito difícil, mas eu trabalhei sozinha. E aí, essa decisão eu tive que escolher. Que empresas eu vou escolher? E aí eu escolhi todas as construtoras. Então, ali foi o divisor de águas definitivo para ficar só com construtora. E eu trabalhei em casas dentro dos clientes de 2008 até 2009, sozinha. 1 ano e meio, mais ou menos, sozinha, assim. E aí, a virada de chave foi quando eu dei aula na FIPECAF. Eu passei numa prova, por indicação do Zé Elias. A vida da gente tem muita gente que ajuda a gente, né? Zé Elias, né, que ajuda bastante. Zé Elias foi meu aluno na FAESA, meu pupilo. Depois a gente fez mestrado junto na FUCAP. E ele falou assim, apareceu uma vaga na FIPECAF para dar aula de imobiliário. Indiquei seu nome. E aí, tá bom, Zé, mas tem prova. Tem uma prova, tem entrevista, tem não sei o que, tá bom, vou fazer. Mas eu fiz assim, não achei que ia... Pô, eu tô do Espírito Santo, né? São Paulo é um mercado muito exigente, cheio de jargões em inglês, aquela coisa toda. Mas você aí, já fazia só imobiliário, não Já fazia só imobiliário. E aí eu fiz uma prova na FIPECAF e passei, né, de um monte de gente no Brasil inteiro. Passei, fui a escolhida, vamos dizer assim, para dar um curso para a Serasa de análise de balanço para construtora. E ali mudou minha vida, assim, como empresária, porque São Paulo é um mundo, né, mas exige muito da gente. Então eu tive que estudar muito. Minha apostila foi aprovada por eles, então eu dei o curso para a Serasa. E aí depois a FIPECAF começou a me chamar. E eu estava indo para São Paulo praticamente de 3 em 3 meses dando curso, final de semana. Eu dava aula em faculdade, tinha um escritório, e aí as coisas realmente mudou muito. Aí eu comecei a ter cliente em São Paulo, comecei a ter cliente em Santa Catarina. E aí essa visibilidade fora me deu visibilidade no Espírito Santo. Não foi o inverso, né? Olha que coisa, foi de fora para dentro. Normalmente é o contrário, Normalmente é o contrário. E aí, essas ideias minhas malucas, né, de dar curso, da palestra, não sei o que, ao mesmo tempo, mas continuei só no imobiliário. E sempre contabilidade. Então, quando eu pegava um cliente novo, eu falava, eu não... Só que aí começou a crescer. Como é que eu ia fazer operacional? 10 empresas, beleza, eu conseguia sozinha. Como é que eu ia fazer de 12, de 11, né, de 15, né? E eu também foi um segundo momento. Até quantas empresas eu consigo dar conta sozinha? E aí foi o outro formato. Chegar nesse limite também não é uma coisa fácil, né? Não, porque aí eu não tinha mais ISO 9000, por exemplo, tive que abrir mão, porque era eu sozinha dentro de casa. Sim. Eu não queria funcionário, né? Inclusive o meu afastamento do financeiro da empresa, tudo, me gerou um problema financeiro, inclusive porque eu tinha que focar em alguma coisa e eu comecei a deixar um pouco as coisas financeiras da empresa de lado. Então, pessoas que trabalharam comigo, infelizmente, me passaram a perna nesse período, porque era eu, né? Então, eu tinha que fazer a empresa, cuidar de casa, filha pequena com meses, né? Luana tinha 2 anos na época já. Então, muito pequenininha, e a gente vai fazendo essas coisas todas ao mesmo tempo, mas sempre focada ali, né? Vai dar certo, vai dar certo. Eu sou uma pessoa muito positiva, acho que nós, empresários, nós pessoas temos que ter positividade, otimismo, né? Esse pessoal fala muito de motivação, não gosto muito dessa palavra. Eu acho que motivação é um conjunto. Não sei o conceito dela, mas para mim é um conjunto de ações.
De você estar bem, de você estar fazendo o que gosta, de você com quem você gosta, né? E eu tinha sempre esse conjunto de ações comigo. Então, e vivi momentos muito importantes que me faziam conviver com muitos contadores e ter certeza que eu estava no caminho certo. Eu tinha mais qualidade de vida, já naquela época, né? Então, eu já podia decidir trabalhar menos se eu quisesse, mesmo ganhando menos. Mas eu tinha menos dor de cabeça, menos problema, né? E eu via meus amigos loucos, eu frequento o congresso desde quando eu estudava. Meu primeiro congresso foi em 1996, Fortaleza. De lá para cá eu fui em todos, menos Pará. Então, assim, 20 anos frequentando, aí entrei no Sescom, em 1900 e bolinha lá. Adama nem existia lá ainda. Não existia, Era outro, era o Plínio. Depois fui comissão da mulher, e isso é muito legal, porque a gente começa a conver as experiências, a gente vai ajustando, né? Posso melhorar isso, posso melhorar aquilo. E você vai ter do norte também, se você realmente está fazendo o que você quer, se está indo pelo caminho que você quer. E né? sempre com humildade, porque arrogância não leva ninguém a nada. Se eu fosse arrogante, eu já tinha fechado há muito tempo, porque a crítica é muito grande em cima do método que a Tasso trabalha, você sabe disso. Você frequenta evento agora, está vendo. As pessoas falam assim, você não faz contabilidade. A gente faz muito, eu brinco, eu faço muito mais que vocês, filho, porque... Acho que o diferente assusta, né? Então... o diferente assusta e provoca reflexões que às vezes as pessoas não querem ter, entendeu? Então, acho que abrir mão, né, talvez, de algum controle. Talvez. Isso, controle e até faturamento, né, Cíntia? Porque a gente é uma divisão de faturamento. Em vez de eu receber tudo, sim, o valor é o mesmo, é só que eu divido. Isso. Porque aí eu não tenho aquele custo do fiscal, eu não tenho aquele custo do DP, eu não tenho papel, muito pouco, eu não tenho um escritório tão grande. Tinha um escritório de 200 metros quadrados, hoje é uma salinha de 70. Verdade. Carla, para finalizar a nossa conversa hoje, eu queria saber de você quais são os riscos, né? O que você traz, o que você vê como risco de se especializar em um único ramo? O risco é muito alto, porque, por exemplo, a área imobiliária ela passou por um processo, dá um exemplo da área, né, que a gente trabalha, passou por um processo muito difícil em 2018, de 15 a 18, e eu, por exemplo, estava naquela ascendência, e aí, de repente, eu comecei a ter inadimplência de cliente, né? Então, a gente tem poucos clientes, mas com uma remuneração, uma per capita acima da média, vamos dizer assim. Minha meta sempre foi 20 clientes naquela época, né? Então, eu tinha 20 clientes. Os 20 com inadimplência, estava lascado. E aí, esse é o risco. E aí, você acaba tendo que abrir mão de outras coisas, né? Então, você aí repensar, e agora? E aí, foi onde surgiram os outros negócios, dentro do mesmo ramo. Então, dentro do mesmo ramo, o risco é alto, mas eu posso outros negócios na área contábil. Auditoria, consultoria, cursos, treinamento, curso, palestra. E aí isso gerou um volume que... E aí eu continuava dando aula na faculdade, era uma necessidade, aí, porque eu tinha dado mais um passinho para trás, né? É um risco por causa disso, mas você pode... Por que a gente chamou de hub agora, né? Depois de entender que a gente tem um hub? Porque a gente tem um grupo de pessoas e de negócios trabalhando para a empresa, só que negócios para a mesma atividade, porém negócios diferentes. E a gente lá na Tasso hoje tem vários negócios para atividades diferentes que não é contabilidade. Então a gente conseguiu pensar nisso para mitigar esse risco. Não botar todos os nossos ovinhos na mesma cesta em contabilidade para a construtora. A contabilidade é para a construtora, mas não vai ser o nosso único negócio. E por isso que cria mais uma empresa para fazer outro tipo de serviço, para tentar separar um pouco, chama-se parceiros para fazer outro, entendeu? Por isso que foi essa ideia também de ampliar isso. Muito interessante, já falei isso para você sobre, né, sobre isso, né, sabe como eu vejo, né, um método de trabalho muito diferente, vejo perspectivas, né, e concordo plenamente com essa professora lá de anos atrás, o generalista agora certamente vai ter dificuldades, não acredito que vai acabar também, não, mas eu acredito que ele vai ter um pouco mais de dificuldade do que o especialista de fato, né. Então, eu queria te agradecer por hoje, né? E nós vamos trazer outros assuntos relacionados à Tasso nos próximos episódios. Pessoal, entrem aí no YouTube, Spotify, curtam, compartilhem nosso vídeo e até a próxima.